liberdade financeira. Não fica achando que a aposentadoria do INSS vai garantir o teu futuro, que não vai. Um dia de renda extra já me dá mais dinheiro do que um investimento de um ano inteiro botando R$1.000. Dinheiro caindo na tua conta sem ter que fazer nada. O meu conceito de ser rico é você ter dinheiro sobrando no banco e não dever nada pra ninguém. E o besta que é pobre ganha um salário mínimo gasta 300 pau numa balada só. Com relação aos investimentos, cara, eu sempre invisto de forma diversificada para que, se a taxa Selic estiver alta ou não, eu tenha algo ali que vai ser bom. Se o governo for de esquerda ou de direita, eu tenho ali algo que vai ser bom. Sempre ter algo que vai ser bom, independente do cenário. Porque se eu invisto, por exemplo, só em renda fixa, se a taxa de juros cair, eu tô ferrado. Se eu invisto só em renda variável, se a taxa Selic subir, eu tô ferrado. Hoje tá de boa e eu tô bem diversificado. Só que eu também invisto em coisa do exterior. Eu invisto em ações dos Estados Unidos, eu invisto em coisas dolarizadas. Por quê? Vai que acontece algum problema. Pensa assim, ó, eu posso ter muito dinheiro na poupança, muito dinheiro na conta digital, muito dinheiro no CDB, muito dinheiro no LCI, muito dinheiro no LCA e muito dinheiro em ações do Bradesco ou do Itaú, de que seja. Tudo isso tá em reais. E se o real der ruim? Se der ruim, todas as coisas que eu tenho tá em real. Então assim, mas imagine que você tá juntando um monte de cocô. Ô, velho, se tem muito ou pouco, é cocô. Mas de certa forma, se a gente for ver ao longo dos últimos anos, o dólar vale mais, o ouro vale mais, o Bitcoin vale mais, o real vale menos. Então a gente perdeu muito poder de compra. Então eu gosto de investir em coisas no exterior e não é difícil. Parece que é coisa de rico, né? Ah, seu boyzinho, você investe lá nos Estados Unidos. Com R$15 você já consegue investir no exterior. Você já consegue comprar BUSD ou USDT ou qualquer criptomoeda que é dolarizada. Você já consegue comprar. Então eu gosto de ter isso porque se der ruim no Brasil, tudo bem, uma parte dos meus investimentos estão lá. Vou me ferrar? Vou, mas vou me ferrar menos do que quem só tem real nos investimentos, né? É nisso que eu penso, sabe? Ter coisas na minha carteira de investimentos que vão, hoje em dia, com a renda fixa tão alta desse jeito, vale muito mais a pena você investir e ter uma rentabilidade garantida ali de 13, quase 14% ao mês, do que você dar um tiro num momento que tá meio complicado, tá instável, a taxa de juros tá absurda, né? Então, os juros altos são bons para quem investe? São, para quem investe na renda fixa, né? Só que atrapalha. Mas eu acho importante você diversificar. E aí entra um ponto. Hoje a taxa de juros está alta pra caramba. Então vai continuar bem alta, vai continuar muito significativo comparado com uma renda variável. Só que o que é interessante é aproveitar esse momento para começar a investir em renda variável, porque ações estão com valores bons, algumas, né? Fundo imobiliário tá com valores bons, que normalmente, né? Quando a taxa Selic sobe, a galera migra para renda fixa, CDB, LCI, Tesouro, direto, essas coisas. E aí tem uma tendência de a renda variável cair. E aí qual que é a treta? Agora, com a taxa Selic alta pra caramba, a renda fixa fica muito interessante. Só que a renda variável também tá interessante, porque caiu. E renda variável, a hora certa de você entrar é quando tá mais baixo. Então é uma hora boa pra começar a investir em outras coisas. Só que, eu sempre falo, vai quitar suas dívidas, montar sua reserva e tal. É difícil falar sobre isso, porque tudo depende de quanto a pessoa gasta. Se eu ganhar 10 pau e o meu gasto é 3, sobra 7... eu já tô maravilhosamente bem. Já tá bom. Isso pra mim já é rico. Porque o meu conceito de ser rico é você ter dinheiro sobrando no banco e não dever nada pra ninguém. E o besta que é pobre, ganha um salário mínimo, gasta 300 pau numa balada só. É o tipo de coisa que eu falo, mano, mas tu é um jumento. Só que eu tenho que tomar cuidado com isso, porque o cara não teve educação financeira, como eu também não tive. Então eu não posso julgar. Mas eu tento dar um pedalo ali no cara. Só que por que eu falei isso? Tem cara que ganha 10 mil e gasta 12. Não é rico. Tem gente que ganha 5, gasta 3, sobra 2 e tem mais dinheiro do que o cara que ganha 10. Então, tudo é a forma, o quanto você ganha é importantíssimo. Mas tem muita gente que já poderia estar rico faz tempo se não gastasse tanto, né? Então, o que eu tenho hoje é mais liberdade pra fazer alguma coisa. Vamos viajar? Vamos na churrascaria? Eu continuo usando as mesmas roupas, as mesmas marcas de coisa, Renner, Riachuelo em promoção. Eu não sou aquele cara louco que, tipo assim, tô ganhando mais, agora eu vou andar de Armani. Não, velho, não vai mudar em nada uma etiqueta na minha vida. Por isso que eu meto o pau em ostentação. Como eu odeio esse bagulho de ostentação, mano. Porque isso ferra a vida de tanta gente, principalmente na favela, né? O cara nunca vai sair da favela porque ele tá mais preocupado em ter um carro top, com um subwoofer e uma parte de coisa no porta-mala e roupa de playboy. É pobre, E esse é um outro ponto, né? Nunca vive no nível do quanto você ganha. Sempre vive um degrau abaixo, que a galera fala, né? Então, assim, qual que é o erro da pessoa? Ela ganha 2 pau, gasta 2 pau. Opa, fui promovido, vou ganhar 3. Passa a gastar 3. Nossa, minha mulher mudou de emprego, agora nossa renda familiar é 5. Já troca o leite condensado Italac por um da Nestlé. Já troca a bolacha Traquinas pela Calypso, sabe? Ela sempre tá gastando tudo. Consequentemente, nunca sobra pra investir, pra mudar de vida, pra construir o patrimônio. E não adianta. Pô, Duda, se o pobre
tá tendo o Nike Air Max, o celular caro, o relógio caro, igual o rico, então tá tudo bem. Ele tá curtindo a vida, tá? Só que se der ruim, o rico tá de boa. Se der ruim, você tá ferrado. Porque o rico, ele já tem casa própria. O pobre não tem. Se ele perdeu o emprego, ele não tem nem como pagar o aluguel. O rico não sabe o que é ser pobre. E aí que é a treta, né? Enquanto o pobre tentar viver como se fosse rico, vai continuar pobre. E a minha ideia no canal não é ensinar você a ser um pobre que tem coisas boas. É você deixar de ser pobre. E eu até dou uma dica para quem gostaria de ter esses amigos. Eu não sou amigo de bilionário nenhum, eu não sou amigo de nenhum empreendedor multimilionário, eu não sou amigo de nenhum cara famosão, tipo Warren Buffett, que é o maior investidor, Elon Musk, sei lá. Qual a forma que a gente tem de aprender com isso? Livro. Livro é a forma que você tem de ser amigo dos caras mais inteligentes do mundo. Talvez eu nunca vá andar ou conhecer o Warren Buffett, mas eu posso comprar o livro da biografia ou o livro dos maiores ensinamentos que ele tem pra compartilhar comigo e eu aprender do cara que é o maior investidor do mundo, né? Então eu acho que esse é um ponto interessante. Nem sempre a gente vai andar. E às vezes a gente que veio de baixo, a gente não tem amigos. E sinceramente eu nem ligo tanto pra isso também, tá ligado? Eu continuo com os mesmos amigos e amo. Porque é legal a gente conhecer gente que tem uma mente assim de empreendedor, a gente que tem uma história incrível. Se a gente não é amigo deles, leia livros desses caras. Do desejo que a pessoa tem de aprender e sempre obter mais conhecimento. Eu tento mostrar que a pessoa ela tem que ser proativa e inteligente, independente de quem tá no governo. Porque eu já vi gente que na época do Lula era pobre, na época da Dilma era pobre, veio o Temer tá pobre, Bolsonaro continua pobre, agora o Lula voltou, continua pobre. Ou seja, vai esperar até quando que o governo resolva a tua vida. Esse é um ponto muito importante. Porque, cara, vai fazer essas coisas que ninguém vai te ajudar em porcaria nenhuma. Se você não se tornar uma pessoa que é proativa e que faz os seus corre, você vai continuar como essas pessoas que já passaram 89 gestão, o cara tá desde o Getúlio Vargas pobre e continua achando que uma mudança de governo vai mudar a vida dele. Tá, então esse é o primeiro ponto. Corre atrás e não fica esperando de Bolsonaro ou de Lula, tá? Teve gente que enriqueceu na época do Lula, teve gente que enriqueceu na época do Bolsonaro, mas normalmente a gente que vai e faz não fica esperando que o governo acerte a vida. Um ou com o outro. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que eu gosto muito, fazer a pessoa correr atrás e, né, não dar o peixe, dar a vara pra ensinar a pescar. Eu sou do tipo que eu prefiro que você crie negócios, que você traga empresas, que você crie oportunidades de trabalho, do que simplesmente dar bolsa ou auxílio. Ajuda pra caramba, tá? Então esse é um ponto. Agora, liberdade financeira. Não fica achando que a aposentadoria do INSS vai garantir o teu futuro, que não vai. Não vai. Tá muito ferrada já uma pirâmide. Não. A pessoa chega e pensa assim, né, ô negão? Primeiro, o planejamento de vida do brasileiro já tá errado. Porque é assim, eu vou estudar dos 0 até os 22 anos. Eu vou trabalhar que nem uma jamanta dos 22 até os 70. E nos 70 eu começo a curtir a vida. Que planejamento louco é esse? Ou quando eu já tô podre, já não tô aguentando mais nada, vou curtir o quê? Então, a educação financeira te faz perceber que você pode ter essa liberdade financeira com 40 anos, com 50, depende da idade que você tem, né? Por exemplo, uma pessoa hoje, que tem 18 anos, que começa a estudar sobre finanças, quando ela chegar nos 40, ela já consegue ter mais dinheiro, consegue ter uma grana investida, que já vai gerar uma renda passiva. O que é renda passiva? Dinheiro caindo na tua conta sem ter que fazer nada. Maior do que a aposentadoria da maioria dos brasileiros. Hoje, de cada 3 brasileiros, 2 ganham um salário mínimo. Aí a pessoa trabalha a vida inteira pensando, quando eu me aposentar, aí sim eu vou curtir a vida. Aí você se aposenta com um salário mínimo. Você não paga nem um plano de saúde com isso, né? Então, o enriquecimento, o querer ser rico, um dos motivos legais é você ter liberdade financeira para você saber que você vai poder trabalhar até os 50. E aí um ponto que algumas pessoas também não concordam comigo e que eu mudei o meu modo de ver com chegava assim, aí alguém falava, eu quero trabalhar até os 50. Daí eu falava, eita vagabundo, e bora trabalhar. Eu mudei isso hoje, porque eu não acho mais que uma pessoa que quer parar de trabalhar com 50 é vagabundo. Eu acho que é burro o cara que quer trabalhar até os 70. Por quê? Primeiro porque aqui no Brasil, e tem muito isso, eu já cometi esse erro, como eu tô falando, de julgar esse tipo de pessoa. Esses dias um cara chegou e me mandou uma mensagem assim, eu tenho 24 anos e consigo investir 2 pau por mês. Você acha que eu consigo me aposentar até os 50? Aí um monte de gente começou a comentar, esse é vagabundo, hein? Ih, já vi que esse cara é vagabundo. Comecei a pensar, mas peraí, por que ele é vagabundo? O cara tá trabalhando, tá dando uma ripa, tá sendo inteligente de pensar no futuro dele, e talvez ele quer parar de trabalhar nos 50 anos pra começar um hobby, pra poder viajar com a família, pra poder estudar e não ter mais que trabalhar. Ou pra não estar se marcando. E às vezes é parar de trabalhar mesmo, porque a gente pode chegar e é muito fácil pra um cara que trabalha num escritório na Faria Lima, ganha 8 pau, tem ar-condicionado e a máquina de cafezinho ali, pra ele é muito fácil falar, nossa, quer parar de trabalhar? Agora, você já foi um mineiro que trabalha, sei lá, numa carvoaria? Você já foi
policial que trabalha à noite, você já foi professor de escola pública, talvez o emprego do cara é tão boiada que ele acha que quem quer parar de trabalhar é vagabundo, porque ele nunca teve um trampo do cão. Tem uns trampos que é miserável, né? Tipo, pelo amor de Deus. Não só por causa do trampo, mas às vezes que você tem um chefe miserável. É, exato. Então, eu não vejo mais problema a pessoa para falar, mano, eu não vejo a hora de parar de trabalhar. Maravilha, mano, você tá no seu direito. O Brasil é um dos países que mais se trabalha no mundo. Tem países, eu tava vendo, tipo Holanda, que a média de jornada deles é 6 horas por dia. Aqui é 9. A gente trabalha que nem uma mula, muitas vezes trabalha de sábado. Cara, eu já tô vivendo uma vida muito boa. Pensa comigo. Se você tem R$1.000 hoje e você investir num CDB, daqui a um ano você vai ter R$100 de lucro. Pô, velho, se eu fizer 2 horas de Uber, eu já ganho 100 conto hoje. Se eu fizer um bico de pedreiro, eu ganho 150 pau. Se eu fizer uma faxina, eu ganho 150 pau em um dia. Você percebe que um dia de renda extra já me dá mais dinheiro do que um investimento de um ano inteiro botando R$1.000? Então, essa que é a ideia. Trabalhe, faça renda extra para você ter dinheiro para você investir e multiplicar ele no longo prazo. Se uma pessoa fizer faxina um sábado por mês, 800 pau por mês, mano. Tipo, quase um salário mínimo trabalhando 4 dias. Ah, Duda, mas trabalhar de sábado é o que eu falei, não é fácil. Ah, mas vamos ver outro exemplo? Fazer entrega de iFood, Rappi, sei lá, esses bagulho aí, de bicicleta. Tá tirando aí mais ou menos 150 pau por dia trabalhando depois do trabalho dele. Então ele trabalha das 8 às 5, aí ele faz esse bagulho aí das 6 até as 10. 150 pau por dia, 15, 30, 45, 60, 75, 750 pau por semana, 3 pau por mês, trabalhando 4 horas a mais. E às vezes o trampo dele é pra ganhar um salário mínimo, trabalhando 8 horas por dia, né? Então isso é muito louco, tem muitas possibilidades. Ah, Duda, mas eu não gosto disso aí. Caramba, mano, o vídeo lá tem 52 ideias, vai vender doce. E são muitas formas, mano, tipo de renda extra, são várias possibilidades. Tem possibilidade de você fazer coisa pela internet, sem nem sair de casa, né? E muitas vezes, como algumas pessoas começaram a fazer uma rendinha extra e aquilo se tornou uma empresa. Ah, eu tô desempregado. Cara, talvez você tá mandando currículo há 20 anos e ninguém te chama. Vai empreender, mano. Vai fazer alguma coisa. Mas eu costumo falar que a minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Quando eu saí da escola, eu comecei a ter gosto. Por quê? Porque eu comecei a estudar o que eu queria. Na escola, você tem que ler o que eles mandam. Então, depois que eu saí da escola, eu comecei a gostar de ler, livro de qualquer assunto que fosse, agregar conhecimento pra mim. E eu sempre tive um sonho de escrever. Eu só nunca imaginei que seria um livro de finanças, que era um negócio que nunca tava no meu radar ali, isso daí, né? Pra que você quer ser rico? E essa é uma pergunta importante, porque se você não tiver a motivação certa, você vai virar um rico idiota. Queira ser rico pra você ter mais qualidade de vida, pra você ir pra tua família, pra você poder sair com a tua esposa, seus filhos, poder fazer uma viagem, poder comer numa churrascaria quando você quiser. Eu sempre sofri com isso. Por mim, eu comia churrascaria todo dia, mas é 80 pau o rodízio, né? Então, hoje, graças a Deus, eu posso. Se eu e a minha esposa estiver com vontade, eu posso. Vamos lá, vamos comer na churrascaria. Isso é qualidade de vida. Não tô nem aí pra quem vai me ver na churrascaria. Eu quero comer carne com a minha esposa. Outra coisa, você ajudar a pessoa. Cara, quanto mais... Ajudar a pessoa não é função de quem é rico. Mas quanto mais dinheiro você tiver, mais gente você vai poder ajudar. Isso é muito legal.